Convide Jesus para estar na sua casa, pois nos ensina Emmanuel na obra Luz no Lar, que quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Para ajudar as famílias a realizar este grande trabalho de iluminação doméstica, a União Espírita Caminho e Luz instituiu o Evangelho no Lar virtual, oferecendo por diversos canais uma série de horários para você poder, junto com os trabalhadores da UECEL, realizar o culto do Evangelho no seu lar. Saiba mais informações no telefone 27 99741 9475 ou acesse o nosso site www.uecel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de palestra virtual no lar. É um prazer recebê-los na nossa UECEL. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Mestre Jesus. É mais uma quarta-feira de reunião de estudo do Evangelho e da mensagem do Espiritismo codificada pelo nosso Mestre Leonísio Leon Kardec. Hoje nós teremos a retomada de um tema muito interessante que no dia 21 de abril o palestrante falou sobre o Espiritismo no Brasil, e hoje nós vamos dar retomar, ou seja, a parte 2 daquele assunto, que será o Espiritismo em solo brasileiro, dando continuidade àquele tema que foi muito requisitado por todos. Quero, nesse instante, para iniciar a nossa reunião de agora, pedir a atenção de todos para uma leitura inspiradora do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, da psicografia do nosso querido Chico Xavier. É a lição 139, na obra da salvação. Porque Deus não nos... Desculpa, engasguei. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel nos traz essa inspiração. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta, feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos pelos nossos irmãos. A intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará a tarefa a cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família.
Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a sua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Agradecemos aos benfeitores Emmanuel e Chico por essa extraordinária inspiração de hoje. E com essa inspiração, queridos irmãos, nós vamos convidar a todos para nos colocar na reflexão da prece de abertura de agora. Solicito que todos procurem fazer o seu recolhimento íntimo, bem pessoal. E no fundo da tua alma, perceba que Jesus está nos chamando de braços abertos, e dizendo assim calorosa, carinhosamente para cada um de nós: vinde a mim todos vós que sofreis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Querido Mestre Jesus, inspirado pela sua confiança em todos nós, que podemos te alcançar a todo instante e a qualquer momento, nós queremos te agradecer a oportunidade da reunião de agora, aonde vamos sintonizar os nossos pensamentos com a mensagem do Espiritismo nos nossos dias na Terra do Cruzeiro. Querido Mestre, pedimos também a presença manifesta dos benfeitores espirituais, que eles possam intuir, envolver o nosso palestrante, trazendo-lhes as boas intuições, para que ele possa nos conduzir com palavras que nos faz tornarmos reflexivos nas nossas necessidades. Queremos agradecer aos benfeitores espirituais por tudo que eles têm feito pelas tarefas da nossa UECEL, mesmo online. Queremos também agradecer a nossa UECEL por estar sempre abrindo as portas, mesmo que virtuais, para que possamos unir os nossos corações e ombrearmos as nossas alegrias, ombrearmos as nossas aflições. Como dizia Paulo, confessai-vos uns aos outros. Por tudo isso, nós te agradecemos, Pai amado e bendito, por tudo isto, e rogamos as tuas bênçãos, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, como já disse, né, a palestra de hoje é a retomada do tema que foi trazido pelo nosso palestrante no dia 21 de abril, quando ele falou sobre o Espiritismo no Brasil. Hoje nós vamos dar continuidade com o Espiritismo no solo brasileiro. Quem será o nosso palestrante de hoje? É um militante espírita do movimento espírita já de há muito tempo, tanto na FES quanto nos CREs, e ele é um dos fundadores da nossa UECEL, e para nossa sorte é o nosso atual presidente. Para nossa alegria, para nossa felicidade, Ceruti, querido, tá com você, a bola é sua, você está em casa, manda, amigo. Boa noite, Zé, tudo bom? Boa noite, gente. Mais uma vez nós estamos juntos aqui. Obrigado aí pela apresentação do Zé, esse monte de coisa que ele falou aí. Não sou militante de muito tempo, não. Tem só uns 30 anos por aí, senão não nasci em berço espírita, não. A gente já começou a caminhada, né? Dentro do Meu amigo, depois de 30 minutos no Espiritismo, com o Evangelho e o Espiritismo na sua mão, já é muito tempo. Dá conta. É isso aí. Mas valeu, Zé. Obrigadão. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Então, meus irmãos, a gente, no mês passado, em abril, a gente fez uma palestra falando sobre como é que funciona o Espiritismo no Brasil, né? Toda a sua estrutura. E aí nós citamos um pouco o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e algumas pessoas passaram a mensagem, pediram, Ceruti, volta a falar sobre aquilo, volta a falar sobre o livro, e a gente resolveu, então, né, a gente não gosta, a nossa pretensão é sempre a cada 3 meses a gente está conversando, né, nunca antes de 3 meses, para que a gente não fique muito repetitivo, né, mas a gente acabou assumindo essa responsabilidade de falar nesse mês sobre esse tema, né, o Espiritismo em Solo Brasileiro, abordando principalmente esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu vou hoje, vamos ver se eu consigo, vou pedir ajuda da Bárbara, a Babi, estou até com o celular do lado, tá, Babi? Porque eu vou fazer a projeção, vou passar os slides para que a gente possa estar acompanhando.
Então você me retorna lá depois, Babi, se está realmente aparecendo os slides aí. Ok. Beleza. O slide está ok, né? Fala para mim aí no WhatsApp, o Babi fazendo um favor. Ok, tudo certo então. A gente vai... Deixa eu só ampliar para mim aqui. Aliás, não é esse aqui não, desculpa. Eu coloquei errado aqui. O que eu quero não é esse. Uai, não está indo. Espera aí que eu quero ver se eu coloco ele certinho. PowerPoint, beleza, ô Babi? Coloca só para mim aí, fazendo um favor, no WhatsApp. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito desse tema, né, que está retirado do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi escrito por Humberto de Campos, né, pelo irmão X, quando no plano espiritual, e ele vai trazer para a gente uma visão bastante significativa de como que o Espiritismo vem para o Brasil e qual a importância do Brasil no futuro do nosso planeta, né? E ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1938. E para a gente começar, é sempre importante a gente trazer essa fala do nosso Jesus, que ele traz para a gente o seguinte, está no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque ele define bem qual seria o papel qual é o papel do Espiritismo. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E complementa ele no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, a gente sempre gosta de começar falando a respeito disso, porque vem mostrar para a gente de forma muito clara que Jesus se coloca como sendo o Consolador e ele fala, eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E qual a responsabilidade desse outro Consolador que o Espiritismo assume como sendo a si próprio, ou seja, o Espiritismo vem com essa incumbência de ser esse Consolador, porque ele coloca que seria o Espírito da Verdade, não seria personificado numa única pessoa, como foi Moisés personificado na primeira revelação, o próprio Jesus na segunda revelação, mas sim a nível de espírito. E esse Consolador, ele tem como responsabilidade fazer duas tarefas muito importantes, nos ensinar todas as coisas. Ora, se Jesus fala então, olha, não, que vem alguém depois e vos ensinará todas as coisas, eu estou informando que eu não posso ainda. E tanto que ele falava somente por parábolas, e quando perguntavam para ele, os discípulos, por que ele falava por parábolas, ele deixava bem claro que ele falava por parábolas em virtude dos espíritos deles ali naquele momento não tinham condições ainda de ouvir tudo. E, ao mesmo tempo, fazer com que nós voltássemos a lembrar de tudo quanto ele nos tinha dito. Por que ele fala isso? A gente vai ver o que aconteceu no início do cristianismo. Logo no início, nos primeiros anos, ele tem uma característica que realmente é mantida, a estrutura que o Cristo nos deixou, mas depois acaba se perdendo. Então, fica muito claro para a gente
essa afirmação de Jesus, que esse Consolador viria fazer com que a gente lembrasse de tudo quanto ele nos tinha dito. Então, são os dois compromissos que nós, espíritas, temos que manter sempre com a gente. E aí, a gente vai continuar, e o Brasil Coração do Mundo vem nos trazer a seguinte, ele começa falando que num determinado momento da nossa sociedade, por volta do ano 1300, então a gente vai lembrar o que aconteceu com a nossa história, em que situação que estava o nosso mundo por volta do ano 1300. Jesus chega próximo à Terra e faz uma reunião com um dos responsáveis sociológicos pela Terra, de nome Eliu. E Jesus vai falar com ele, olha, como é que está isso? Como é que o mundo está destruído? E vem mostrar uma preocupação muito grande com o nosso mundo. Ele fala então, mostrando como está, como Humberto de Campos nos narra. Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como povo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os hoje em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como caíns desvairados. A Europa passava por sérios problemas, a Europa e a Ásia, por sérios problemas de guerras religiosas, guerras fratricidas, em nome do próprio Cristo. E Eliu, como espírito já de um grau bastante elevado, hierarquicamente, um espírito já bastante adiantado, procura, como os nossos benfeitores, como nossos anjos da guarda, amenizar os nossos erros, e vai falar então para o mestre que aquilo era importante, que apesar dessa luta, o povo estava se desenvolvendo bastante, o povo estava trazendo coisas novas, o mercantilismo começava a existir, o desenvolvimento intelectual começava a se aprimorar. Então, apesar daquela luta, o mundo começava a tomar uma forma mais dinâmica, uma coisa menos irracional, passando para uma coisa mais irracional. E aí ele vai falar o seguinte, mas olha, Jesus, nós temos esse que eu falei, vou trazer na fala dele. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Esses movimentos, então, Senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprender a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas, o comércio progrediu, além de fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Ou seja, nem tudo estava perdido. Apesar dessa luta, dessas matanças que existiam, socialmente, né, em termos principalmente intelectuais, o mundo vinha se desenvolvendo. E aí Jesus e ele fala então para Jesus, mas olha, mestre, existe um mundo ainda, uma parte do nosso planeta que está ainda na sua origem. O povo ainda é humilde, não está contaminado ainda por essas lutas. E aí, de forma figurativa, lógico, né, que Jesus tudo sabe, né, ele vai perguntar para o Eliu, então, como um bom administrador, é aquele que dá autonomia àquele que está sob sua responsabilidade, ele fala para o Eliu, então, mas Eliu, e onde é que está essa terra? E aí, ele aponta, então, o outro lado do hemisfério, mostrando que na América, como um todo, existia ainda esse povo bastante primitivo, que poderia ser, então, o novo local para onde poderíamos começar de novo a história do nosso planeta. E aí, ele vai narrar da seguinte forma, e a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Cheios de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. E aí, quando estão, então, na terra americana, na América do Norte, mais especificamente, ele vai virar para o Eliu e falar, Eliu, pergunta ele, onde ficam essas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E aí Eliu fala, então, este lugar de doces encanto, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos nossos martírios da terra, fica mais para o sul.
E aí Jesus faz uma afirmativa que vai dar origem, então, ao nome desse livro e vai trazer para nós a grande responsabilidade do cristianismo. Afirma Jesus, então, para Eliú, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados as hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Nesse momento, então, Jesus traça para o planeta Terra uma nova rota. Aquela terra extremamente contaminada pelo mercantilismo, pelas brigas, pelas lutas, em nome dele, em nome de Jesus, as matanças que nós tínhamos e temos até hoje, ele fala então que ele vai transportar a árvore do seu evangelho para essa terra mais ao sul, para a terra do Cruzeiro do Sul. E aí então o Brasil passa a ter essa responsabilidade. Mas nós estamos falando em 1930. E aí nós temos que pensar, mas como é que era a visão do nosso mundo? Naquele tempo, nós não tínhamos ainda as caravelas que nós teríamos logo a seguir. E aí ele vai dar uma ordem. Ele vai virar para o próprio Eliú e fala, bom, Eliú, já que você deu a sugestão dessa nova terra, já que para ali nós transplantaremos, é justo que você, então, resolva a situação das navegações. E ele dá a seguinte ordem para o próprio Eliú. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, Portugal. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que superam o velho do novo mundo. E então vai renascer em Portugal, filho de Dom João, em 1394, que vai viver até 1460, o Dom Henrique de Sagres. E aí começa a gente dando uma paradinha para a gente conversar. Como tudo na nossa vida é planejada. Assim como foi planejado todo o processo de criação do nosso Brasil, de formação da América, o próprio Eliú assume a responsabilidade de vir fazer com que criar condições para que nós pudéssemos ter o processo de navegação. O infante de Sagres, Dom Henrique de Sagres, ele, aos 20 anos, já assume uma responsabilidade, ele pede ao pai dele, que era o rei de Portugal, para assumir uma parte da África, ele assume uma determinada área e começa ali a criar processos de navegação. Instrumentos de navegação criados por ele são usados até hoje na navegação a nível mundial. Então, esse grande espírito, já aos 20 anos, se mostra sendo um grande potencial, como os espíritos missionários, jovem já começa a ter a sua tarefa. Então, Eliú cria toda a estrutura e começa a criar mapas para que pudessem esses novos navegadores chegarem até a América. E aí, em especial, falando da nossa América do Sul, em especial do nosso Brasil. Logo após esse momento, desculpa, gente, tocou meu celular aqui. Logo após esse momento, o próprio Jesus, numa reunião com mais espíritos, vai chamar, a partir do momento que tem o êxito, a tarefa do infante de Sagres, do Dom Henrique, né, do Eliú, nós vamos encontrar uma nova reunião, Jesus agora com novos espíritos, que começa a criar o processo de formação do nosso país. E aí, um desses grandes espíritos... Desculpa, gente. Um desses grandes espíritos, chamado Ismael, ele vem falar o seguinte para Ismael: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi do meu coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai.
Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantarei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. E aí, então, na sua branca substância, uma tinta celeste inscreverá o lema imortal, Deus, Cristo e Caridade. Todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis de todos os mundos, Deus. Então, Ismael assume a responsabilidade de ser o governador responsável, o espírito responsável pelo Brasil. E ele coloca como sua bandeira Deus, Cristo e Caridade, que, como a gente coloca aqui a imagem da Federação Espírita Brasileira, que a federação assume para si também essa denominação de Deus, Cristo e Caridade. Então, pelo que a gente viu até agora, Jesus, conversando com Eliú, define que ele transplantaria a árvore do seu evangelho para o Brasil. Define, juntamente com o próprio Eliú, que ele se reencarnaria na Terra, viria na função de ser responsável para criar uma estrutura de navegação capaz daquele povo do Ocidente, da Europa, descobrir essa terra nova que é a América. Ele faz esse processo e quando esse processo, então, está encerrado, ele chama Ismael e define que nessa nova terra, o responsável pelo trabalho dessa nova terra, o responsável para administrar essa nova terra chamada Brasil, seria exatamente Ismael. Importante a gente destacar isso porque a gente vai ver que cada comunidade ela tem o seu responsável espiritual, ele tem o seu líder espiritual. Então nós temos o líder espiritual do nosso Brasil, como nós temos Jesus, líder espiritual, governador do nosso planeta, nós vamos ter Ismael como sendo responsável pelo Brasil, como com certeza existe o responsável para cada um dos países, como existe o responsável sociológico, responsável, por exemplo, pela nossa cidade, por Vila Velha e etc., pelas comunidades. Todos nós estamos sendo auxiliados pelo nosso anjo da guarda e toda comunidade, ele tem também o seu responsável espiritual. E esse livro vem mostrando para a gente esse detalhamento tão importante. E aí começam as caravelas. E vai narrar também para a gente no livro a história de como é que chega, então, até nós, Pedro Álvares Cabral. Narra, então, o nosso irmão X, né, o responsável por esse livro. Fala ele que no Oceano Largo, o capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita essa maravilhosa possibilidade. Então, a partir do momento que começam aquela caravela, ele já vai, antes de começar, o próprio Cabral ele começa a ter sonhos, ele começa a preparar o ambiente espiritual para que ele pudesse fazer essa viagem. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os antecedentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Dando mais uma paradinha para a gente refletir sobre isso. A nossa vida, assim como a chegada desse povo, dessas caravelas ao Brasil, a gente vai vendo que ela é coordenada pela espiritualidade. Verifica-se que, aí falando, que as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Correntes marítimas, ventos eram provocados para que a caravela chegasse até o destino. Porque hoje a gente fala de forma natural que é fácil as navegações, né? Todo o processo, porque tudo é mecanizado. Mas naquela época, as caravelas tinham que ficar sujeitas aos ventos, às correntes marítimas e etc. E tudo isso ele era aproveitado, trabalhado pela espiritualidade. Como na nossa vida. Toda a nossa vida, quando nós temos a boa vontade, quando nós queremos um processo, ele vai ser definido
para que nós possamos chegar ao nosso objetivo quando a espiritualidade está junto de nós. Então, Cabral chega até a nossa terra e aí cumpre esse responsável, essa tarefa que foi definida para Elil. A partir desse momento que o Brasil é descoberto, o Ismael passa a ser o grande responsável, então, pela nossa nova terra, pelo Brasil recém-descoberto. E nos conta o livro, nos traz o livro de que logo quando chega, na primeira vez que Cabral, quando chega na terra, na nossa terra, no Brasil, né, ele vai deixar de imediato 2 degredados, porque as suas caravelas, normalmente, eles tinham aqueles que eram trabalhadores efetivos, mas eles tinham uma quantidade, todos aqueles que eram inimigos do governo, inimigos da igreja, eles eram degredados e aproveitavam essas viagens para levar e jogar fora esse pessoal. Então, logo quando para pela primeira vez o navio de Pedro Álvares Cabral chega à terra, a nossa nova terra, ele vai deixar 2 degredados. E um deles, Afonso Ribeiro, o livro nos conta que ele passa a ser o primeiro trabalho de Ismael. O primeiro trabalho de Ismael, espírito responsável pelo nosso Brasil, já começa com Afonso Ribeiro. Como Jesus falou, ele transplantaria para nós, para a nossa terra, para o Brasil, exatamente a figura do Evangelho. E aí, esses 2 degredados inocentes, mas perseguidos pela igreja portuguesa, são deixados em solo brasileiro. Nesse momento, um aceita, já fica ali junto com os índios, e o outro, Afonso Ribeiro, assim que as caravelas se afastam, ele pega uma quiroga, um barco pequenininho dos índios, e parte mar adentro, tentando chegar nas caravelas. E depois de remar muito, ele se afasta, já quase não consegue mais ver a costa, ele sente muito cansaço, e se sente perdido, leva a Deus a uma prece, e a partir desse momento, uma rajada de vento e uma corrente marítima traz ele de volta até a nossa terra. E aí o livro nos narra, Ismael havia realizado aí o seu primeiro feitos na terra de Veracruz, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente, surgiram os índios, que eram simples de coração. Em segundo lugar, chegavam sedentos de justiça divina. E mais tarde, viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviu no Brasil, então, a necessidade dessa nova sociedade que começaria a surgir aí. E depois, logo depois, como ele coloca na narração, começam a surgir os escravos. Ismael está muito preocupado como é que seria o nosso Brasil, porque era necessário os braços para poder vencer, para poder entrar, começar a produção, o Brasil começar a tomar a sua estrutura. E começam a surgir os escravos, a nível mundial os escravos estão sendo usados. Ismael ele fica extremamente triste com a questão da escravidão e vai ter uma reunião com Jesus e vai falar para Jesus. Ismael, porém, não trazia no coração o sinal de alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer angelical amargura. Senhor, exclama ele, sinto dificuldade para fazer prevaleçam os nossos desígnios nos territórios onde pairam as nossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da nossa vontade compassíveis e misericórdia acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos chegam à pátria do nosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. E para a gente poder visualizar a questão do Cristo, como é que Jesus permite isso, como é que Deus permite esse sofrimento tão grande, o próprio Ismael, ele vai então, conversando com Jesus, Jesus vai mostrar a ele que existem grupos de espíritos naquela época que viviam nas trevas, espíritos extremamente trevosos, que faziam muito mal, que
é só a gente lembrar, volto sempre a chamar a atenção do que acontecia na Europa ali antes de 1300, o que aconteceu do início do cristianismo, né, na época do domínio romano, na época do início das grandes expansão de alguns países na Europa. E aí Jesus fala, então, para Ismael que ele fosse buscar esses grupos de espíritos sofredores, espíritos que tinham dívidas muito grandes com a sociedade, que esses espíritos fossem trabalhados então. E aí ele vai nos narrar: Ismael sente então que luzes compassivas e misericórdias lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da Terra. Zonas trevosas no nosso planeta, zonas aonde espíritos desencarnados, espíritos com seus erros, com seus débitos espirituais muito grandes. Aí, volta ao texto, aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios das trevas das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra então nessas grutas de sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim da profunda noite. E esses espíritos, então, são levados a reencarnarem na África para que depois esse grupo pudesse sentir na própria pele a dor da dominação, a dor da escravidão, como faziam outrora. Então, Jesus mostra para Ismael que esses espíritos passariam a ter essa missão. Então, ontem, fazendo sofrer, hoje, sofrendo as dores, para que através da dor pudessem ter aliviada as suas consciências e aliviado as suas dores. E nesse meio, então, o Brasil começa a se desenvolver. Isso nós estamos falando em 1500, no início lá do nosso planeta, do Brasil. E aí, então, depois que começa a preparar-se no plano espiritual a chegada do espiritismo, do espiritismo que vai chegar em 1857 na França, né, mas que tem todo um processo de planejamento, no Brasil, da mesma forma, nós teríamos que ter um responsável para fazer a estrutura do espiritismo. E aí, o próprio, então, Ismael chama um espírito de alta envergadura e vai dar a seguinte ordem para esse espírito: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentará todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. E aí, vai reencarnar então no Brasil o médico dos pobres, o Dr. Bezerra de Menezes. A gente até colocou aí para vocês, né, a figura de um filme, quem quiser conhecer mais a história do Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico, né, do Rio de Janeiro, deputado federal, um político bastante influente, que vai dar a forma que o Brasil precisava para o espiritismo. O importante da gente olhar a figura do Dr. Bezerra de Menezes como um patrono do espiritismo no Brasil, porque quando o espiritismo chega no Brasil, existiam duas correntes muito fortes espírita no Brasil. Aqueles que queriam ver o espiritismo somente como uma religião, somente o lado religioso do espiritismo, e eles eram chamados de místicos, os místicos. Do mesmo jeito, pelo outro lado, nós encontrávamos um grupo que só queria saber da parte científica. Esse grupo era chamado de cientificistas. E havia uma briga muito grande. O espiritismo, ao invés de criar uma unanimidade no nosso Brasil, ele começa disperso. E isso já era previsto, tanto que fica claro na fala do Ismael para Dr. Bezerra de Menezes, que ele coloca arregimentarás todos os elementos dispersos. E aí, então, quando ele começa a trabalhar o espiritismo, ele vai trabalhar exatamente para criar essa união, essa unificação. E nós vamos encontrar, então, no espiritismo no Brasil, a figura do Dr. Bezerra de Menezes como sendo o grande responsável pela unificação do movimento espírita. Até hoje,
continua sendo o Dr. Bezerra de Menezes o espírito responsável por todas as atividades espíritas dentro do nosso Brasil. E aí a gente vai ver, né, algumas colocações que nós vamos ver. Ele fala para a gente: está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rígidos da instituição romana, porque nas suas características liberais, o pensamento livre, para o estudo e para o exame, deve realizar uma das suas melhores conquistas, e nem é possível dispensar totalmente a discussão no labor de aclaramento geral. A liberdade não exclui a fraternidade, e a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Então, a gente vai interromper aqui nosso compartilhamento, né, para voltarmos a conversar um pouquinho a respeito dessa questão. Então, a gente vai ver que foi criada toda uma estrutura no Brasil para que nós pudéssemos ter aqui, efetivamente, a árvore transplantada do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, através de todo um planejamento, e fica feito o nosso convite para quem gosta de história, pegar esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e fazer a sua leitura. É uma leitura extremamente agradável, principalmente para quem gosta de história, porque Humberto de Campos tem a felicidade de mostrar para a gente, num sentido bastante coerente com a realidade, e que hoje a gente vai ver, por exemplo, ele citando lá em 1938, que o Brasil, então, ele não foi descoberto por Cabral, ele já veio para uma terra pré-conhecida. E somente há alguns anos a história vai mostrar para a gente que realmente nós já éramos, o Brasil já existia, já tinha vindo navegadores aqui, né? E nós vamos ver o planejamento espiritual para que isso pudesse acontecer. E a importância que nós temos que dar a esse grande espírito responsável pelo nosso espiritismo, que é o espírito Bezerra de Menezes. Um espírito que passa por um processo difícil. Por exemplo, a gente tem ideia, quando se fala em espiritismo no Brasil, a gente tem que imaginar que em 1890, no Brasil, o Código Penal brasileiro, no seu artigo 157, ele considerava como crime a prática do espiritismo. Olha só o termo que ele usa. Naquela época, no artigo 157 do Código Penal de 1890, está escrito: é proibido praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar o talismã e cartomâncias para despertar sentimento de ódio ou amor, incultar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Então, ele coloca a prisão para essas pessoas que praticavam o espiritismo. Eles teriam prisão de 6 meses e uma multa que ia de 100 mil a 500 mil réis. E Dr. Bezerra de Menezes, então, como uma pessoa de muita importância junto à política, ele só vai conhecer o espiritismo. É importante a gente colocar isso, porque normalmente quando a gente pensa nesses atores, digamos assim, do movimento espírita e da vida social como um todo, a gente sempre pensa, mas aí o cara já... Não, ele só vai conhecer... Ele era católico, apostólico romano, extremamente ativo dentro da Igreja Católica, e somente aos 50 anos de idade, interessante que da mesma forma que Kardec só vai conhecer as mesas girantes a partir dos 50 anos de idade. Dr. Bezerra de Menezes, exatamente aos 50 anos de idade, ele vai receber de um médico também, amigo seu, Joaquim Travassos, a primeira tradução de O Livro dos Espíritos. A primeira tradução para o português do Livro dos Espíritos é o Joaquim Travassos que faz, e dá para ele esse de presente. E aí, então, do centro do Rio de Janeiro, onde ele trabalhava, até a Tijuca, que ele conta que era uma longa viagem, né? Ele senta e começa, ele pensa, a primeira coisa isso é coisa do inferno, porque o catolicismo falava que aquilo era coisa do diabo e etc., né? Que ia para o inferno. E aí, como ele era um estudioso, ele tinha estudado todas as filosofias, ele estudava as filosofias religiosas, ele pega e fala, bom, já que eu estudei várias, eu também vou estudar essa. E ele começa a ler o Livro dos Espíritos, e ele fala que ali
ele se identifica. E a gente vai ver exatamente que ele vem com essa incumbência, né, de ser espírita, de fazer o seu trabalho dentro da doutrina espírita. E ele vai conseguir fazer essa sua tarefa de forma bastante primorosa. Tanto que ele vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira, depois ele pelas dificuldades financeiras, que ele era médico, mas ele trabalhava, né, à toa que é conhecido como médico dos pobres, era conhecido, ele acaba se afastando um pouco, fica no movimento espírita, mas ele não está mais na Federação Espírita, se dedicando muito à vida, com uma família muito grande, se dedicando à vida médica. E aí, ele vai receber, já perto do seu desencarne, ele recebe a visita desses dois grupos que brigavam pelo espiritismo, os cientificistas e aqueles que só queriam a parte religiosa do espiritismo. Ele recebe a visita desses dois grupos que pedem que ele assumisse a Federação Espírita Brasileira para fazer essa unificação. E aí ele vê que ele teria que dedicar toda a vida dele a essa tarefa, né? Ele teria que abandonar a vida profissional. E aí, numa reunião mediúnica, ele recebe uma mensagem do próprio irmão Ismael, do espírito Ismael, através de um médium, que fala para ele: meu irmão, acredite que nunca te faltarão alunos de matemática para a sua vida. E aí ele vai, então, com uma frase simples dessa, que ninguém entendeu na reunião mediúnica, ele lembra que quando ele chegou no Rio de Janeiro para ser estudante de medicina, numa determinada ocasião, e o filme mostra isso, de uma forma bastante bonita, né? A forma que ele tinha para poder se manter, a família dele não era tão rica, então ele veio para o Rio de Janeiro, sai do Ceará, vem para o Rio de Janeiro, imagina isso em 1940, e aí então ele estuda, 1840, ele passando pelas dificuldades, ele dava aula para poder complementar a sua renda, aulas particulares. E uma coisa que ele não fazia era dar aula de matemática. E num determinado momento ele está com 3 meses de aluguéis atrasado no quartinho dele, que era um quarto, e ele está com medo do senhorio vir e mandar ele para fora. E ele está bastante preocupado com isso. E nesse momento de preocupação, bate na sua porta, ele vai abrir, é um jovem falando que quer aula de matemática. Ele fala: olha, matemática eu não dou aula, mas me falaram que o senhor é um bom professor e eu quero aula de matemática. Tirou do bolso uma quantia muito grande, falou: essa aqui é a minha mesada, e colocou no bolso dele e falou: amanhã eu volto para ter aula de matemática com o senhor. E sai. E ele fala, e ele lembra disso, porque esse aluno nunca mais voltou, ele não sabe quem é e nunca retornou para a vida dele. E aquele valor deu para ele pagar os 3 meses de aluguéis vencidos do quartinho que ele morava. E aí, nesse momento, então, esse espírito na reunião mediúnica vem falar para ele isso: acredite que nunca faltarão alunos de matemática na sua vida. E aí ele tem a revelação de que, efetivamente, aquele fato lá atrás foi um fato, né, de que alguém colocou para que ele pudesse ter esse auxílio e continuar na sua caminhada. Então ele assume, deixa praticamente sua vida de médico e vai se dedicar à homeopatia, ainda se mantendo um pouco para poder manter a sua família, e ao espiritismo, e cria, então, o processo de unificação que nós temos no espiritismo, né, que é uma estrutura única, os estados com as suas estruturas, a federativa nacional com a sua estrutura, cada cidades com estruturas fazendo essa união dos centros espíritas para que nós pudéssemos ter essa unificação. Então, meus irmãos, é isso que a gente gostaria de trazer hoje para falar sobre a importância, então, do Brasil como pátria do Evangelho. E o interessante é que a gente hoje, às vezes, se pergunta, a gente vê muito isso, nossos irmãos perguntando, mas, poxa, desse jeito que a gente está sofrendo, como nós estamos sofrendo, mas é a pátria do Evangelho. O Evangelho nos ensina a sermos mansos, a sermos calmos, a sermos resilientes. Esse é o papel do espiritismo, do cristão. Então, viver na terra do Evangelho não é simplesmente sentar, deitar e falar: eu estou na terra do Evangelho, que maravilha. Não, é para nós vivenciarmos aqui, aprendermos a vivenciar efetivamente o Evangelho. E falando em vivenciar o Evangelho, né, Zé Carlos? Hoje nós perdemos uma companheira do Movimento Espírita Nacional, uma das maiores escritoras, uma das maiores médiuns que nós tínhamos aí nos últimos anos, que é a Sueli Caldas Schubert, né? Inclusive tem um lindo livro sobre Divaldo Franco, que ela escreveu sobre a vida do Divaldo,
e hoje acabou desencarnando por Covid, hoje à tarde, né? E é uma perda muito grande para o movimento espírita, mas sabendo que ela está, né? Foi mais uma que vai para o lado espiritual, nos ajudar do lado de lá e ajudar muito, né? Vai ser uma das grandes responsáveis pelo nosso movimento espírita. Zé, falei muito, passei um pouquinho do meu tempo, desculpa. Seu microfone está fechado, Zé. Mas a gente vai puxar o seu tapete aqui, pode deixar. Só um curto comentário sobre Sueli Caldas. Ela foi assim uma espírita, né, que me fez, lá no meu começo, que também tem algo perto dos 31 anos de tempo atrás, foi com ela que eu pude também conhecer um pouco sobre o estudo da mediunidade, nas palestras que ela fazia lá pelas Minas Gerais, e eu tenho um carinho muito grande por Sueli. É uma pessoa muito especial para a minha vida no movimento espírita. Papai do Céu vai acolher, já acolheu-a muito bem. Meu irmão, tem duas questões que eu quero compartilhar com você, para a gente não passar em brancas nuvens. Vamos lá. A Bárbara perguntou o seguinte: qual seria a maior missão e contribuição que nós, como filhos desse solo brasileiro, para passar para os nossos países vizinhos? O trabalho que o Brasil faz, o trabalho que nós temos uma dívida grande, por exemplo, com o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra muito, que o livro inclusive cita isso, né? Uma dívida grande que nós temos com eles, é uma dívida coletiva, porque quando a gente pensa na nossa vida particular, mas a vida coletiva nossa também tem importância, né? Então existem responsabilidades. E o maior exemplo é o que nós fazemos no Brasil, é esse Brasil ser um país em que recebe gente de todo lugar, é um país de portas abertas, né? Mas como todos os países, como todos que estamos caminhando para um crescimento, somos um país ainda muito jovem, assim como nós somos jovens espiritualmente, nós vivemos num país ainda muito jovem, né? Não podemos esquecer que quando a gente fala no descobrimento do Brasil, nós falamos em 1500, quando nós falamos na nossa autonomia, nós vamos falar em 1900 praticamente, enquanto lá na Europa, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ir à França, e andando por uma avenida na França, olhando os prédios, falei, caramba, quando o Brasil foi descoberto, esses prédios já existiam aqui. Né? Quando o Brasil foi descoberto, esses prédios já estavam ali. Então a gente vai ver como é que nós estamos atrasados, a nossa democracia, etc, etc. E o mundo todo passa por momentos difíceis, né? Então o grande exemplo do Brasil é fazer o que nós fazemos, é o papel que nós temos. Você vê que sempre nós temos grandes líderes, né? Sempre nós temos, por exemplo, se a gente pensa na época da AIDS, o Brasil teve uma importância fundamental a nível mundial, né, que nós brigamos a nível na ONU pela quebra das patentes da AIDS, conseguimos ajudar imensamente a África no tratamento da AIDS, que era como hoje está abandonado, né, com essa doença que nós temos, mas a grande responsabilidade nossa é exatamente isso, só que nós temos os altos e baixos como tudo, nós vivemos de ciclos, né? E a função do Brasil é fazer o que o Brasil faz, ser um país onde nós temos uma certa calmaria na maior parte do tempo, nem sempre. Temos a nossa calmaria, temos povos de todas as raças misturados, de todos os credos. Se a gente vai em São Paulo, a gente vai ver isso muito claramente, né? Uma diversidade absurda que nós vemos em muito poucos lugares no mundo. E o cristianismo em si, muito forte aqui. Aqui no Brasil, a gente não vai entrar numa rua que não tenha um templo religioso cristão, seja ele espírita, seja de vários credos, mas um templo cristão. Então, esse é o nosso grande papel. Tá, Bárbara, Bacana. espero ter resolvido sua pergunta. Só um comentário, Ceruti. Você falou da Guerra do Paraguai. O Brasil, coletivamente, tem dois karmas muito fortes, né? Que é a Guerra do Paraguai e a escravidão. Uhum. E aí, dentro desse contexto do tema da escravidão, o César nos pergunta: seria a escravidão uma prova ou expiação para os escravos? Foi ali como a gente colocou naquele texto em que Eliú está muito triste, ele vai, né, falar com Jesus que ele está muito, Eliú não, desculpa, Ismael,
está muito triste porque está vendo acontecer aqui o que acontecia na Europa, a questão do absurdo que se fazia com os escravos, e Jesus mostra a ele a importância de que então nascessem na África, né, para que, se era necessário os escravos, que era um processo necessário naquele momento, que fossem então povos, espíritos que precisavam disso. Então vai pegar aqueles espíritos das cruzadas, os padres, né, aquelas pessoas que faziam absurdos, senhores feudais, que estão nas trevas, estão em zonas umbralinas, ele coloca bem claro isso no livro, e vai fazer esse povo, então, esses grupos de espírito reencarnarem na África para que pudessem vir serem escravos e, através desse processo de escravidão, estarem aprendendo. A gente pode colocar um pouco isso, Zé, fazendo uma analogia ao Ceruti que está fazendo, ok? Não é o espiritismo, é o Ceruti. A pessoa Ceruti fazendo uma analogia com o que, de certa forma, acontece hoje no nosso planeta. Boa parte de nós que vivemos nas trevas, que não estamos conseguindo evoluir no processo moral nesse momento, nós vamos ser levados para outros mundos, como os capelinos vieram para a Terra, né, no processo da nossa civilização. Então, nós poderemos ser levados para esses outros planetas, aonde nós vamos passar por um processo de escravidão, não deixa de ser uma escravidão. Mas para quê? Para que, através da dor, através de expurgar os meus erros, eu possa estar corrigindo e continuando no meu processo de caminhada. Tudo sob a bênção de Deus. Tudo sob a bênção de Deus, muito bem planejado e para o meu próprio benefício, né? Perfeito. Ceruti, o tema é por demais empolgante e, devido ao avançado da nossa hora, eu vou pedir a você um comentário final acerca dessa assertiva: Brasil, coração do mundo, celeiro da humanidade. As pessoas interpretam esse celeiro como celeiro de paióis cheios de cereais. Mas tem um outro paiol cheio de coisas que o Brasil manda para o mundo, né? Que é o celeiro voltado para esse contexto da transformação, da mudança moral, da postura ética. Então, fica para você aí os seus comentários finais dentro desse contexto e cenário para a gente. A gente tem que pensar o seguinte: Brasil, coração do mundo. Primeiro ponto, né? Coração do mundo. Quando se fala em coração do mundo, a gente vai ver que nos livros, quando se fala em coração, se fala em emoção. Podemos traduzir coração por emoção. Brasil, emoção do mundo. Não existe povo mais emotivo do que o povo brasileiro. Nós somos coração, nós somos emoção. Então, Brasil, coração do mundo. Aqui nós temos emoção, aqui nós temos o calor, né, humano, aqui é o abraço, que nós estamos sentindo tanta falta, né? É isso que o brasileiro sabe. Então, Brasil, coração do mundo. Pátria do Evangelho, ou celeiro do mundo, que se considera muito como celeiro do mundo, não quer dizer que seja o celeiro material somente, que é o que você está, né? Entendi que você está colocando. Isso. É sim também material, é sim de oxigênio, é sim de respiração, é sim de alimentos, porque a gente vê isso hoje na exportação de alimentos, né? Mas também exportação de benefícios espirituais, de irradiação, porque a quantidade de preces que se faz no Brasil, hoje praticamente todos os templos religiosos, todos brasileiros, se reúnem um determinado horário por dia para orar pelos irmãos do planeta. Então imagina quantas orações nós temos. Falando só de casa espírita, quantas reuniões nós temos só falando da UECEL, né? Só da UECEL, quantas reuniões nós temos por dia, por semana, para irradiar pelo Brasil? Um monte. A cada reunião nossa, a gente vibra e irradia pelo Brasil. Então, quando se fala em celeiro, olha como que nós ajudamos hoje a irradiar para o mundo. Enquanto nós vamos ter países com suas crenças muito restritas, né, muito fechadas, o Brasil não, é um local. O que recebe de corrente de vários templos religiosos, de vários credos religiosos, convidando a gente para fazer prece em determinados horários. Pode olhar nas suas redes sociais que toda hora você recebe uma corrente. Olha, dia tal, nossa igreja vai fazer tal, né, vai orar pelo Brasil, vai orar pelo mundo. Isso é uma forma de nós sermos o celeiro do mundo. A pátria do Evangelho se justifica exatamente aí.
aqui nós temos muita fé. Coração, que tem muito a ver com isso, e fé. E aí nós exportamos isso, grandes cientistas, né? A nossa moral pelo mundo todo, o próprio espiritismo, que ele parte do Brasil para o mundo todo. Então, o Conselho Espírita Internacional, a sede é em Brasília, e temos espíritas no mundo todo. Então, é um celeiro, efetivamente, para o mundo, não só de alimento, mas não só de alimento material, mas de alimento espiritual também. Cerutti, dentro desse cenário, você me fez refletir, então, o seguinte, que uma das semeaduras muito grande que a espiritualidade fez no canteiro chamado Brasil, esse celeiro, né? E que tem frutificado muito fortemente, é a literatura espírita, né? Os livros espíritas. Né? Você vê que o Chico deixou um legado quase que inalcançável. Divaldo está com outro legado incrível. E todos os irmãos que dedicam essa tarefa do livro espírita, e isso, o livro ele é uma mensagem que não tem fronteira, né? Ele espalha, vai, e fica, é a semente que vai espalhando. Esse é o grande, também eu acho que é parte desse celeiro maravilhoso que o Brasil está como legado para o Brasil ser esse celeiro maravilhoso. Com certeza, com certeza. Mas o papo é bom, né? Se a gente for lembrando aqui, vai surgir coisas que para a noite, e nós temos aqui o respeito à disciplina do horário. Eu quero mais uma vez agradecer a você, meu irmão, pela excelente e brilhante palestra, pela forma descontraída, alegre que você faz a gente perceber a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, e dizer para todos nós que sempre ter a sua palavra é para nós um motivo muito íntimo de alegria e consolo. Zé, muito obrigado. Só uma palavrinha rápida, só uma palavrinha. Fala, deixa sempre. Eu sei que você vai entrar nos avisos. A Federação Espírita, em primeira mão, tá? A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo pediu para as casas espíritas entrarem na luta pela fome do Brasil. Tá? Então, nós recebemos uma demanda, as casas espíritas estão recebendo uma demanda da Federação Espírita Brasileira, e a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, representando a FEB, nos solicita que a gente entre na luta pela fome, porque é maior do que a gente imagina no Brasil. É a primeira vez que a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo faz uma demanda dessa para nós, pedindo coisas materiais, né? E a gente vai lançar essa semana ainda uma campanha, né? A UECEL vai entrar nisso, a gente vai fazer um plano piloto, entrar nessa luta de distribuição de alimentos, mas de uma forma tentando fazer uma coisa bem organizada. E aí a gente pedindo ao pessoal da UECEL, que participa do grupo de atividades da UECEL, que está lá, que a gente vai jogar uma campanha, e quem puder ajudar a gente vai ser muito importante. Tá? Então é uma demanda da Federação Espírita do Estado, que a gente vai lançar uma campanha, né, da UECEL para arrecadação de alimento, para trabalhar nisso. Tá bom? Obrigado pela brilhante mensagem. Eu vou só interferir na sua fala com data vênia, dizendo o seguinte, que eu não vejo isso como uma luta, que a luta decorre de atrito um com o outro. Eu vejo isso como um grande desafio, né? Nosso grande desafio é alcançar os que precisam de saciar a fome, porque a fome tem pressa, não é verdade? Mas fica aí a sua fala importante. Vamos então passar para os nossos avisos. Pode ficar na tela comigo aqui, Cerutti, vai ser muito bom. Nós teremos a nossa Gabi vai passar para nós aí os slides. Evangelho no lar, o Evangelho virtual no lar. Meus irmãos que estão nos assistindo, que vão ver isso através do YouTube, a UECEL preocupada em levar assim, a palavra, o consolo, o apoio, o afeto às pessoas que precisam. Então, nós temos o culto do Evangelho no lar virtual. Muitos irmãos da nossa UECEL se dispuseram a colocar o seu culto do lar de forma virtual. Por exemplo, vocês vão entrar aí no nosso site e vão encontrar lá os dias e horários. Eu dou, por exemplo, o exemplo do meu horário. O meu culto do lar é sempre às terças-feiras, às 7 da manhã. Quem quiser estar conosco, vai ser um prazer enorme, uma alegria muito grande. O outro aviso que nós queremos passar, Cerutti, é do atendimento fraterno.
Nunca na história da humanidade as pessoas precisaram tanto de ser ouvidas, de ter consolo, um ombro amigo. E nós temos aqui na nossa casa o atendimento fraterno, que você vai ligar para esse telefone que vai aparecer aí, que aparece aí na tela, e vai ter sempre alguém que vai te ouvir, te dar atenção, para poder ombrear os desafios pessoais com as pessoas que estão preparadas para esse atendimento. Passando para outro tema dos nossos avisos, que é os grupos de estudo. Nós temos os grupos de estudo, os grupos de leitura, né, Ceruti? Que convidamos, e aí nós vamos falar do grupo de estudo do livro da Gênese, que é às terças-feiras, 18h30. Muito bom o trabalho. E para fechar os nossos avisos, nunca é tarde de lembrar que a nossa infância está sendo atendida pela evangelização infantil, né? E é online também. Então, não deixe de trazer as suas crianças para o ambiente online para o encontro com a doutrina dos Espíritos, e ele é feito também de forma online, está aí na nossa tela, ó, criança de 2 a 5 anos, 17 a 17h30, de 6 a 9 anos, 17h30 a 18, e a pré-mocidade de 17h30 a 18 também. Mas a casa tem muitas outras tarefas, vamos deixar para os nossos próximos eventos ser falado deles. E agora, mais uma vez, queremos agradecer a todos que participaram conosco no chat, deixando as mensagens, fazendo comentários, perguntas. Se não deu para responder todas as perguntas, o Ceruti vai dar uma olhada nelas aqui e vai responder lá no site ou também no grupo de atividades da nossa SEC. Mais uma vez, queremos agradecer aos benfeitores pela presença entre nós de maneira tão generosa, trazendo-nos assim o conforto da intuição, a clarividência para os nossos entendimentos da palestra de hoje. E para fechar tudo isso, nós devemos fazer então com a nossa prece de agradecimento, né? E para isso nós recomendamos a todos que recolham a sua tela mental, os seus pensamentos, ao seu foro íntimo, como disse Jesus, quando for orar, recolha aos seus aposentos íntimos. E vamos fazer isso agora de uma forma muito calorosa, trazendo Jesus aos nossos pensamentos, trazendo os nossos benfeitores, o nosso Espírito protetor, o nosso guia, que esteja junto conosco nesse instante e sempre conosco. Inspirado na fala do nosso querido Ceruti, queremos dizer assim: Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, bondade e justiça. Jesus, médico incondicional de nossas almas. Por tudo quanto nos foi trazido na reunião de hoje para o nosso esclarecimento, nós queremos agradecer e rogar que possamos merecer outras oportunidades como essa de hoje. Que a tua paz, Pai querido, que a tua luz, Mestre amado, possam fazer companhia aos nossos passos na direção das nossas melhorias. Por tudo isso, queremos nos colocar tão somente como seu instrumento de paz, de amor e, sobretudo, de trabalho. E que seja feita, Senhor, a tua vontade, quando calorosamente em nossos corações diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra para todas as criaturas. Que assim seja. Com os nossos corações repletos de alegria, de felicidade, queremos pedir a permissão para encerrar os nossos trabalhos aqui no plano material e que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado.